Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Sair um pouco da questão de política com vocês e falar até de umas questões mais cotidianas, que eu gosto de conversar com muitos temas com amigos meus no privado e sair dessas questões do dia a dia, entrar até em características que eu considero mais importantes e alguns problemas que eu até considero de certa forma mais relevantes a serem analisados e não ficar só limitado nas notícias do dia a dia. E uma discussão que eu tive recentemente com um amigo foi muito com relação a essa geração atual. A isso que a gente vê, que inclusive eu critiquei no meu vídeo anterior, o quanto eu sou profundamente crítico e decepcionado com essa geração atual. E o quanto eu quero compartilhar com vocês as consequências graves que eu observo nos hábitos adquiridos por esses jovens de hoje. E já é algo que vem de muito tempo, que é esse desespero pela aparência, essa incapacidade de lidar com a rejeição. Hoje eu vejo uma carência de alma absoluta nas pessoas e elas têm uma total incapacidade de lidar com fracasso ou com qualquer forma de rejeição. Uma fraqueza espiritual profunda. E eu nem pretendo necessariamente entrar no aspecto do que levou a essa carência emocional, porque isso faria desse vídeo um vídeo gigantesco. E eu não tenho tempo hoje para isso. Infelizmente, como eu falei para vocês que meu tempo está curto, estou tendo vários problemas aqui devido a essa questão da quarentena, eu sou autônomo, então isso tem me tornado minha vida um pouco difícil. Mas é interessante a gente pensar e analisar o que levou as pessoas e quais são as consequências que estão acontecendo com essa geração de hoje por esse desespero pelas aparências. Isso muito propulsionado devido às redes sociais, o quanto nós parecemos queridos, o quanto nós trocamos o apreço real pelo apreço digital, quando nós trocamos o apreço significativo pelo apreço mentiroso, o quanto que as coisas mudaram e seus valores se inverteram. Vamos ver, por exemplo, com relação à educação. Vocês devem ter percebido que hoje boa parte das crianças são muito diferentes das crianças de antigamente e a relação dos pais com as crianças hoje também são muito diferentes. Diversas crianças hoje você vê, pô, essa criança é muito mimada, você vê que os pais não se impõem frente aos seus filhos mais. E é uma coisa lamentável, porque você vê as consequências disso. Porque a partir do momento que o filho ele não recebe as broncas devidas em casa e não é colocado já nos eixos, mostrando que existem regras que devem ser obedecidas, a criança vai crescer despreparada para lidar com essas situações e quando chegar lá fora, o mundo não vai se importar com isso. Ele vai impor as regras e essa pessoa não estará capacitada para lidar com essas regras que a própria sociedade vai impor. Elas vão se tornar mais fracas porque elas não foram moldadas também pela dureza da vida. Elas foram o tempo todo protegidas por uma bolha. Mas no momento da qual elas saem dessa bolha e encaram a sociedade de fato, não vai haver mais essa proteção. E a pessoa não foi, tipo, com as pancadas durante a vida criando resistência. E é assim que quando você encara a sociedade, é aí que vem os golpes mais duros. E a pessoa não tendo sido preparada em sua casa, moldada para encarar essa realidade, quando o primeiro golpe vier, vai ser forte demais para ela. O que eu vejo hoje são cada vez mais jovens que estão despreparados até mesmo para encarar a boa vida. Eu conheço várias pessoas que, tipo, têm um bom emprego, fazem faculdade, têm uma vida tranquila, tá tudo nos eixos, tem dinheiro, tá tudo perfeito. Mas estão em depressão ficando loucos. As pessoas estão tão frágeis que elas não conseguem mais lidar com as boas características da vida. Elas não conseguem definir um propósito para si mesmas. Elas não têm um propósito para a própria existência. E a partir do momento que você não consegue definir um propósito, tudo aquilo desaba ao redor de você. Antes, a superação das dificuldades era esse propósito. Hoje que essas dificuldades já estão sendo superadas, essas pessoas ficam desesperadamente procurando por dificuldades para que essas possam ser superadas numa busca vazia por uma motivação.
ao invés de planejarem uma motivação baseada naquilo que amam fazer, naquilo que desejam construir, naquilo que elas podem ser. Mas isso envolve um conhecimento intelectual mais elevado. Envolve uma pesquisa, um trabalho muito mais relevante do que você simplesmente se juntar a uma causa que já tem uma bandeira. Tipo, olha, aqui tem um problema para você se engajar nessa luta, vem aqui. E a pessoa vai, ela nem sabe muito bem, ela coloca aquela bandeira como uma característica de sua alma. Ao invés dela simplesmente querer compreender a si mesmo e definir isso um percurso para a sua vida. Mas isso envolve uma autoanálise muito grande. E as pessoas hoje não estão mais capacitadas a fazer isso. E nessa busca desesperada por sentido, as pessoas se perdem cada vez mais. Hoje, tecnicamente, deveria ser mais fácil você conseguir planejar coisas mais relevantes para a sua própria alma, porque você não está ocupado em uma briga para saber o que você vai comer hoje. Você já tem sua comida na geladeira, as coisas já estão muito mais tranquilas, você já pode focar a sua mente em coisas não necessariamente para a sua sobrevivência, mas para a sua elevação. Você tem mais tempo para pensar nisso. Mas as pessoas não fazem isso. Em vez de elas ficarem pensando na sua elevação espiritual, elas não dão valor para esse aspecto e ficam procurando outras coisas que possam substituir essa briga pela sobrevivência, essa coisa que eles podem estar fisicamente engajados, essa temporalmente engajados e não essencialmente engajados. O que seria temporalmente? Que estejam conectados em problemas atuais. E o que seriam essas questões infinitas, aquilo que são eternos para a sua própria alma? As pessoas não compreendem mais isso e não conseguem mais se engajar nisso. E quando isso acontece, por consequência, você começa a ter uma carência espiritual muito grande. E quando você surge essa carência espiritual, essa fraqueza, as pessoas começam a querer procurar a aprovação de todas as formas. Elas começam a se preocupar como as pessoas as veem, como elas são queridas, como elas podem ser queridas por maior número de pessoas possíveis. E isso é uma coisa que é muito agravada com o avanço das redes sociais. Você tem que ter muitos amigos, você tem que ter muitas curtidas, você tem que ter muitas views. Meu amigo, curtidas e views não constroem escadas para você ir daqui até o céu, meu amigo. Isso não é bosta nenhuma, isso não significa absolutamente nada. As curtidas e as views não pagam nem sequer um cimento para fazer essa escada até o céu, meu amigo. Não serve para merda nenhuma. Mas as pessoas não entendem mais isso. Aquilo se tornou tudo para elas. Então, a partir do momento que elas se tornam exacerbadamente preocupadas com aquilo que vão achar delas, elas se recusam a agir de forma... realizar uma quebra de decoro, vamos dizer. Ser rígido com alguém, ser duro com alguém. As pessoas sempre vão querer ser amáveis, e isso é artificial, isso não é verdadeiro. Às vezes nós temos que ser rígidos, às vezes nós temos que ser duros com alguém, porque a situação exige. A maior função de um pai é ser capaz de olhar para o seu filho e falar não. É muito fácil falar sim para tudo que ele pedir. Ele vai estar sempre feliz. E você sempre vai parecer um cara legal. Mas isso é bom na prática? A questão é você saber como falar não. Hoje os pais têm um desespero de querer ser o amigo dos filhos. Você não tem que ser o amigo dos seus filhos. As pessoas na escola já vão fazer isso. As pessoas da sua rua vão fazer isso. Só você pode ser o pai. E só você pode ser a mãe. Você quando fala, eu não quero ser o pai e a mãe, eu quero ser amiguinho, você está fazendo a função que qualquer pessoa pode fazer. Você está diminuindo quem você é. Qualquer um pode ser amigo do seu filho, mas só você pode ser o pai. Só você pode ser a mãe. Você abre mão daquilo que só você pode fazer em nome daquilo que qualquer um pode fazer. Ser pai, ser mãe é agir de forma diferente. E o problema das gerações é que a gente pulou de extremos. A gente pode analisar o tratamento dos filhos no começo do século passado, por exemplo, era muito rígido em alguns casos. Sim, haviam problemas também em alguns casos de excesso de rigidez. Mas hoje você pulou de um excesso para o outro. Você pulou do excesso de rigidez, excesso de autoridade, para autoridade nenhuma, para um levianismo total. E os dois extremos são um problema. Saber reconhecer o meio termo das ações que é um caminho correto. E você ficar pulando entre esses dois extremos dificilmente vai trazer algum resultado significativo. Não é esse o caminho.
É saber balancear as coisas. E as consequências desse segundo podem ser muito piores. Porque por mais que o excesso de autoritarismo às vezes é um problema e gera sim consequências, a pessoa sai moldada para encarar a vida lá fora. Às vezes ela pode ir de forma exacerbada contra a realidade. Isso de fato pode acontecer. Mas as pancadas que a vida dá nela, essa pessoa já tem uma condição melhor de lidar com isso. Diferente dessa aqui. Essa aqui não vai estar preparada para essas coisas. E para ela ser moldada depois de adulto pela realidade é uma coisa difícil. Não é uma coisa tão fácil. Inclusive, esse desespero por aceitação, você vê nas pessoas pelo excesso de amigos que elas têm. Você vê pessoas de redes sociais, eu tenho 50 amigos, tenho 100 amigos, as pessoas saem em festas com 30 amigos. E fica essa verdade pra você, gente. As pessoas que têm muitos amigos, na verdade, não têm amigo nenhum. Por que isso acontece? Porque amizade não é simplesmente aquela pessoa que você gosta de sair. Isso é um colega, isso é um companheirismo e nada além disso. Amizade vai muito além desse ponto. Amizade é uma relação espiritual profunda entre duas pessoas que querem as mesmas coisas, que gostam as mesmas coisas, procuram as mesmas coisas e rejeitam as mesmas coisas. Mas quais são as coisas que eu procuro? Quais são as coisas que eu rejeito? Isso você só pode saber através de uma análise espiritual de si mesmo. Quando você encontra pessoas que têm essas mesmas relações do que você, é aí que você consegue ter uma ligação significativa com alguém. Repara, vocês que têm 200 amigos, pensem, para quantos deles você pode chegar e contar uma notícia ruim? Você pode realmente sentar e compartilhar várias coisas negativas com você. A diferença de um colega com um amigo é que um amigo verdadeiramente vai ouvir você. Ele vai se preocupar com você. Ele vai ficar chateado com o que aconteceu. Ele vai falar aquilo que deve ser falado, não necessariamente procurando agradar você. O que ele vai fazer é procurar o seu bem. Por que ele procura o seu bem? Porque ele gosta de você e quer te ver verdadeiramente bem. Essa é a diferença de um colega com um amigo. O colega é aquele que sempre vai falar, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. O amigo é aquele que vai falar, cara, pode ser que as coisas dão errado, mas eu tô aqui porque você precisar. Essa é a grande diferença de um amigo para um colega. É aquele que está disposto a ir além por você. Aquele que reconhece que às vezes a coisa pode dar errado. É lógico, aquela pessoa que quer o seu bem pode acabar falando, não, vai ficar tudo bem porque ele quer aliviar, mas quando as coisas derem errado, pode ter certeza que aquela pessoa vai correr ao seu auxílio. Ela vai estar lá para o seu auxílio. É aquela que não se importa de ouvir as coisas ruins. É aquela que quando você vai contar uma coisa positiva, a pessoa fica verdadeiramente feliz por você. Não é aquela que quando você vai contar uma coisa boa, ele vai tentar contar outra coisa melhor. Que é só para se botar mais por cima do que você. Isso não é um amigo. Não são boas pessoas para ter ao redor de você. Não são. E você ter essa relação próxima com alguém não é tão simples assim. Porque a pessoa tem que se conectar de uma forma espiritual com quem você é. Essa conexão não é fácil. E se essa conexão começa a se tornar fácil demais, é porque você é uma pessoa simples demais. Você não se desenvolveu espiritualmente de certa forma, então qualquer pessoa que também não se desenvolveu conecta com você. Mas a partir do momento que essa conexão espiritual ela é moldada ao redor de pouca coisa, de simplicidade, quase nada, essa amizade nunca vai ser forte o suficiente. Quando você tem valores reais, quando você tem uma força real de espírito, e você encontra uma outra pessoa com essa mesma força real de espírito, essa relação de amizade ela é pautada sobre características verdadeiramente relevantes e verdadeiramente virtuosas. Quando você tem virtudes elevadas e encontra uma outra pessoa com virtudes igualmente elevadas e há essa conexão virtuosa entre os dois, essa é uma amizade verdadeira pautada em coisas mais elevadas. Quando você é uma pessoa que não tem praticamente nenhum valor relevante e se conecta com outra pessoa que não tem nenhum valor relevante, como é que essa amizade vai ter alguma relevância se ela é pautada no irrelevante? Então você que não quer cair nessas armadilhas dessas gerações atuais, essa carência de espírito, não busque um auxílio desesperado no meio ao coletivo. Desenvolva o seu indivíduo o máximo que você puder. O máximo. Leve a sua alma o mais próximo possível que for do paraíso. O máximo. E eventualmente você vai encontrar outras pessoas que também fizeram isso. E aí a conexão que você vai ter com essas pessoas vai ser algo muito mais verdadeiro, muito mais significativo.
Você não vai ter amizades pautadas no nada. E quando você tem amizades pautadas no nada, você vive numa carência ainda. Porque você não está alimentando ou preenchendo este buraco espiritual com que deve ser preenchido. Então você vai ficar pulando de lugar para amizade, de lugar para lugar. E vai ter essa carência de redes sociais, vai ter essa carência de ser querido, vai ter esse medo da rejeição, vai ter esse medo da realidade, vai ter essa fraqueza interior. Então desenvolva o seu interior ao máximo, se torne um grande indivíduo e não se entregue ao desespero do coletivo. Não vendo a sua alma um grupo. Eleve-se a si mesmo. E depois de elevar a si mesmo, você vai encontrar outras pessoas. E mesmo que não encontre, quando você estiver sozinho, na companhia de si mesmo, você vai estar na companhia de alguém realmente importante. De alguém realmente relevante. Tem pessoas que quando ficam sozinhos entram em desespero, porque as pessoas que elas estão entrando em contato, no caso, elas mesmas, são pessoas insignificantes. E pouca coisa é mais terrível do que você perceber que você mesmo é insignificante. Então, eleve-se, né, quando você estiver sozinho, quando estiver na companhia de só a si mesmo. Isso basta. Então é isso. Acredito que é apenas isso que eu queria dizer para vocês. Espero que eu tenha sido bem claro aqui. Não quero me delongar muito nesse tema. Talvez eu possa comentar mais com vocês sobre isso mais futuramente. É isso que eu tinha para dizer, então vejo vocês na próxima. Tchau, tchau.